Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem na internet, nos assistem pela TV Alerj, senhores e senhoras deputados e deputadas. Essas 2 semanas, metade dessa semana, ainda estamos sob os efeitos das últimas tragédias de um Rio de Janeiro, de um estado, de uma cidade, a cidade dita maravilhosa, que se encontra sob o signo da tragédia. Só que essas tragédias são tragédias evitáveis. Eu posso fazer menção, e fiz menção no meu primeiro discurso, no meu primeiro pronunciamento nessa tribuna, de que chego à defesa dos direitos humanos, defendendo a moradia adequada, porque eu, mulher preta, oriunda da favela do Borel, em 1988, aos 18 anos, vi a metade do Morro do Borel vir abaixo, não em decorrência das chuvas, mas em decorrência do abandono da gestão da cidade do Rio de Janeiro. E depois de vários programas de urbanização e reurbanização de favelas, nós nos deparamos com a tragédia que vivemos na semana anterior. E hoje, 10 dias depois, nós temos o Rio de Janeiro sob alerta. Aulas suspensas, e nós que somos mulheres, mães, dependemos das escolas públicas, das creches, sabemos a dificuldade que é a suspensão das aulas. Mas a minha fala e o meu pronunciamento nessa tribuna vai ao encontro do que Michel Missy, sociólogo, pesquisador, cunhou como conceito de acumulação da violência, da naturalização do descarte de vidas. E eu quero aqui dizer que, sendo negra, fazendo parte do grupo étnico que na história da humanidade foi o que sofreu as maiores atrocidades que a história da humanidade pode registrar e pôde registrar, me coloco no lugar de ocupar essa casa legislativa e ocupar essa tribuna para defender a vida e me colocar frontalmente contra todo e qualquer discurso de ódio, toda e qualquer prática que não defenda a vida. E não hierarquizando vidas, mas defendendo todas as vidas, porque vida não pode ser hierarquizada. Eu quero me colocar nessa tribuna, não só como voz indignada, porque vidas humanas, todas elas importam. Não há vidas categorizáveis. Todas as vidas importam. E nós estamos sob a vigência de uma postura de desprezo total pela vida, pela hierarquização de vidas, pela total e completa abjeção ao Estado democrático de direito. Quando nós hierarquizamos vida, quando nós publicamente defendemos a execução, nós tivemos claramente uma execução de 15 jovens, sim, 15 jovens que haviam sido rendidos, que estavam numa negociação de rendição. Mas a questão não é essa. A questão é, nós não temos institucionalizada na nossa Constituição instituída a pena de morte. Mas veja, não é só a morte, as 15 mortes do Falé Fogueteiro, não são só as 10 mortes em condições
degradantes no centro de treinamento do Flamengo. A questão não é o Flamengo, a questão é que vidas negras jovens são as mais descartáveis. Seja no comércio dos corpos negros, nos esportes e principalmente no futebol, onde o trabalho infantil é naturalizado, é maquiado como oportunidade, porque para essa juventude periférica, negra, parda, não branca, o genocídio, ele não se dá no momento em que ele é atingido por uma arma de fogo, seja confundindo o seu guarda-chuva ou a sua furadeira, ou seja, de fato, quando se declara numa sociedade dita cristã judaica, que você deve mirar na cabeça das pessoas. Eu, sinceramente, não posso deixar de usar essa tribuna, sendo mãe e sendo negra, e conhecendo a luta das mães que vivem, ou melhor, sobrevivem, porque não têm uma vida e uma cidadania plena. Nós temos, nessa última semana, desde a chacina do PAN em 2007, o número estarrecedor, e não é estarrecedor, é estarrecedora a naturalização das mortes, em decorrência da má gestão da cidade, da má gestão dos municípios que são afetados. São 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, que vivem em total e completo abandono. Está lá a deputada Lucinha. Nós temos lá o nosso grupo de deputadas dando força para ela, porque eu mesma sei o que é você ver corpos soterrados e você tem que ajudar enquanto o corpo de bombeiros não chega. Eu sei o que é você tem que sair da sua casa, abrir o seu portão e pular corpos de jovens de 14, 15 anos, de você ver trabalhadores, inclusive da segurança pública, mortos, porque são famílias. Quando você olha para os enterros, são mulheres negras que estão ali, são famílias negras que estão ali, são famílias da classe trabalhadora. Então, nós temos, nobres colegas aqui, senhores e senhoras deputados, nós precisamos humanizar as nossas práticas, nós precisamos mensurar a prática das nossas palavras, o cuidado com as nossas palavras. E como boa cristã que sou, e faço regularmente a leitura do livro da sabedoria, disse que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. As nossas palavras, elas têm um poder muito forte. Então, não poderia me furtar de estar aqui para dizer que usarei esse parlamento para ser frontalmente contra qualquer tipo de discurso de ódio, de discurso que categoriza e hierarquiza vidas humanas, porque a humanidade precisa aprender com a tragédia que foi a escravidão humana negra, aprender o que nos deu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 30 anos no ano de 2018, por conta do extermínio de homossexuais, ciganos e judeus. E há ainda quem diga que judeus não foram mortos. E a prática desse crime horrendo contra a humanidade nos deu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque a humanidade estarrecida via o que era hierarquizar vida e culpar um grupo étnico, criminalizar um grupo étnico. O que é feito no Brasil, numa construção social cimentada no racismo estrutural, que descarta vidas negras, que mata mais de 60 mil jovens por ano, que criminaliza
defensores e defensoras de direitos humanos, que desdenha da dor das mães, que diz que vai matar uma criança de 8 anos, vai esperar ela crescer para matar igual matou o irmão. Ou seja, são vidas que não importam. Eu sei o que é esperar o meu filho, que fez 3 universidades, chegar 11 horas da noite, com medo dele ser executado, porque ele é negro, da minha filha ser desqualificada enquanto mulher, porque é moradora de favela, de eu mesma ser desqualificada. Ou seja, a nossa responsabilidade, senhores e senhoras, deputados, deputadas, a responsabilidade de quem tem a força da caneta e o poder da palavra é defender a vida de maneira incondicional. Muito obrigada, senhor presidente.